E aí, galera, espero que vocês estejam bem, espero que estejam em casa, se protegendo aí dessa dita pandemia, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade justamente ao nosso processo de ensino, né? Lembrando que a aula de hoje é justamente sobre história de Alagoas, né? A gente vai focar um pouco sobre os governos, né? Lembra que lá na nossa primeira aula a gente falou já do governo do Silvestre Péricles e também do Arnon de Melo, né? O governo de hoje, né, é muito interessante, né? Por quê, professor? É o primeiro caso, galera, de impeachment do Brasil, né? Hoje virou comum, né? Lá, a tentativa contra o Collor, a retirada da Dilma, né? Se for justo ou se não for justo, só sei que aconteceu o impeachment, né? Mas o primeiro cara a sofrer um impeachment no Brasil, olha só que interessante, galera. Foi aqui em Alagoas, né? E foi nada mais, nada menos do que o senhor Sebastião Marinho Muniz Falcão, né, que governou Alagoas no período de 1955, sendo o sucessor de Arnon de Melo, até 1960, aonde ia ser substituído pelo Major Cavalcante, né, no processo da ditadura militar aqui no Brasil, né? Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre o governo do Muniz Falcão, beleza? Então vamos lá, pernambucano chega a Alagoas justamente para liderar o Ministério do Trabalho, logo se casa com a dona Alba Mendes, né, a filha de um político muito importante de Palmeira dos Índios, né, a filha do nada mais nada menos do que Huberto Mendes, né, vai se eleger de início aqui em Alagoas para deputado, né, vence a eleição. É um cara muito popular, era um cara muito populista, né? Além de ser um cara também bastante estadista, né? Era um cara muito correto, né? Não aceitava essa questão da corrupção, com ele não tinha essa questão dos favores, né? E aí, logo ele vai ganhar o espaço e o amor da população alagoana. Porém, ao mesmo tempo que ele ganha o amor da população alagoana, ele vai ganhar também os desafetos da nossa elite, né? Por quê, professor? Porque ele vai tirar, galera, os privilégios, né? Como é muito comum no Brasil e aqui em Alagoas a gente sabe que continua até hoje, né? A política muda pouca coisa, né? E aí o Muniz Falcão, ele vai retirar, de fato, os privilégios, né? Dessa galera aqui da elite alagoana. Então, em 1955, concorre à vaga de governador do estado de Alagoas, né? Fica no lugar nada mais nada menos do que o governador Arnon de Melo, e aí ele começa, galera, né, com características extremamente populistas, né, amado pelo povo, e com características estadistas, né, voltando a sua política, concentrando para benefício justamente do povo. Então, vai ser adorado pelo povo e também pelos funcionários públicos, né, do Estado. Por quê? Porque vai trabalhar em favor dessa galera, né, vai trabalhar em favor dessa classe aqui no estado de Alagoas. E aí vai colocar em prática justamente as suas principais realizações. Né? Qual, professor? Primeiro, ele vai criar uma rodovia ligando Alagoas a Pernambuco, né? Nada mais desmerecedor, já que ele era pernambucano e vem aqui morar em Alagoas, né? Ele vai, aí é onde ele vai mexer na ferida da galera, né? Ele vai criar uma taxa exclusiva para os usineiros alagoanos pagar. E aí ele mexeu com a classe que se permanece eternamente aqui no poder. Se não é político, é usineiro no governo de Alagoas, né? E aí esse cara, ele vai ganhar, galera, o desafeto dessa elite açucareira aqui no estado de Alagoas, aonde é até hoje a elite principal, né? E a gente tem filhos e filhos eternamente no poder. E o que vai acontecer, galera? É aí aquela partezinha que eu falei para vocês, né? Vai acontecer o que a gente chama do primeiro impeachment da história do Brasil, né? O primeiro impeachment da história do Brasil, que vai ocorrer justamente no nosso estado, tá bom? Por quê? Primeiro, galera, eles vão alegar, né, que o Muniz Falcão, ele não estava preocupado em resolver o assassinato do deputado arapiraquense Marques da Silva, né? Então, sobre essa acusação, sobre essa ideia de que o Muniz Falcão fez vista grossa para o assassinato do deputado, no dia 13 de setembro de 1957, né, eles vão abrir o processo de impeachment contra o Muniz Falcão. Só que, olha só, galera,
É por isso que eu amo o nosso estado, porque nosso estado tem histórias ímpares, né? Características ímpares. Só que o que acontece? Ao chegarem no Palácio do Martírios, esse aqui no centro, né? Bem aí pertinho, todos os deputados, vereadores que iam votar ou a favor ou contra o impeachment de Muniz Falcão estavam armados, né? Todo mundo, ó, com arma na cintura, dizendo ou vai na bala ou vai na paz. Eu vou colocar no final do vídeo, tá? No final da nossa aula, umas fotos que mostram justamente o impeachment do Muniz no dia lá, no dia 13, tá bom? De setembro. E aí, todo mundo armado, não chega nem a ocorrer a votação. Por quê? Porque do nada eles começam um tiroteio justamente dentro do Palácio dos Martírios, né? Bala vai, bala vem, eu sou a favor, eu sou contra. E quem vai se dar mal de tudo isso, infelizmente, é o sogro do Muniz Falcão, né? O deputado Humberto Mendes, ele é baleado e morto em pleno Palácio dos Martírios. E aí a gente tem o fim dessa votação, tal, tudo, ninguém não terminou, o Muniz Falcão continua sendo governador, só que dias depois, né, os deputados se reúnem mais uma vez e eles votam pelo impeachment do Muniz Falcão, né, pô, e em 1957 o impeachment do Muniz Falcão, só que o Muniz Falcão não era besta não, galera, e ele tinha conhecimento político também. O que é que ele vai fazer? Ele vai no Ministério Público e ele vai pedir a favor dele no Ministério Público. E o que é que acontece? No mesmo mês, no mesmo ano, ele volta ao Palácio dos Martírios e dessa vez ainda mais forte. Por quê? Porque ele volta no braço do povo, né? Parece que os políticos que são amados pelo povo aqui no Brasil é meio, né? Então vamos lá. É meio perseguido. Ó, e ele volta no braço do povo, né? Adorado pelo povo. Tá bom? E ele vai reassumir o governo do estado de Alagoas, vai permanecer até o final, e o interessante disso tudo é que o Muniz Falcão, ele vai ser o primeiro político da história do Brasil a sofrer um impeachment. Impeachment de Dias, tá bom? Então, galerinha do terceiro ano, espero que vocês possam estar aí assistindo a nossa aula, tá bom? Espero que vocês possam crescer em conhecimento. É isso que eu peço a vocês. Valeu!